Está no ar a nossa série Fixa em Foco. E a gente começa falando um pouquinho de próteses fixas, que é a nossa série hoje. A partir de hoje será de prótese fixa, então a gente vai falar um pouquinho de prótese fixa, tá bom? A prótese fixa, meu povo, é uma prótese realmente fixa, pelo nome diz, por algum dente artificial, sempre de maneira indireta, porque a prótese precisa para ser confeccionada uma prótese precisa de um laboratório específico, o laboratório de prótese dentária, e a gente realmente precisa desse laboratório para fazer essa restauração indireta, tá bom? Então, toda a prótese na boca do paciente que é fixo em dente, que a gente vai tratar a série em prótese fixa dentária, em que ela é fixa, a gente vai tratar aqui na série Fixa em Foco, tá bem? Então, a gente trata o dente, normalmente, para se fazer um dente artificial feito no laboratório, o dente tem que estar destruído, né? Porque se tiver rígido, se tiver sadio, ele não precisa de uma prótese dentária, não precisa de um dente artificial. E se tiver com poucas estruturas perdidas ou destruídas, ele pode ser feito uma restauração direta, a restauração feita direto no consultório e não a necessidade de enviar para o laboratório. Existe um limítrofe bem importante da gente saber o que vai ser feito com restauração direta e o que vai ser feito com restauração indireta em laboratório. E aí a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Normalmente os pacientes vêm para prótese fixa já com algum tratamento endodôntico, às vezes, a grande maioria das vezes, já vem com um tratamento endodôntico estabelecido ou para ser encaminhado no sentido que o dente está destruído. Então, se a gente tem um dente em destruição, o dente normalmente precisa fazer um tratamento endodôntico, porque já atingiu a câmara pulpar e os sistemas de canais radiculares. Então, antes de fazer a prótese fixa definitiva, a gente precisa, enfim, encaminhar para o tratamento endodôntico. E aí depois ele retorna à nossa clínica para realizar a confecção de um dente artificial feito em laboratório de prótese dentária, ok? Então, esse paciente, quando ele vem ao consultório, ele vem com alguma destruição ou muita destruição, e a gente também tem alguns limites em relação a essas destruições, porque pode ser destruições irreversíveis, onde a gente não consegue realmente efetuar um tratamento de prótese fixa definitivo, ok? Então, existem também outros motivos, como fraturas longitudinais radiculares, especialmente em nível apical, a gente também não consegue. Dentes extensamente destruídos, e às vezes atingiu até a furca, dando lesão de furca, né? Então, tem alguns limites em que realmente a gente não consegue fazer uma restauração indireta fixa, e aí já se passa para um outro tipo de tratamento, quer ser com implantes dentários ou próteses removíveis, ok? Isso é comum, tá? Então, hoje em dia, a prótese fixa está bem limitada em relação aos dentes unitários, né? Onde a gente realmente, como a gente está falando, a gente tem bastante destruição. E isso acontece normalmente em nossos consultórios, e é o nosso cargo-chefe da prótese fixa são as restaurações unitárias, que antigamente as próteses fixas também tinham um grande campo de atuação em relação às pontes fixas, né? Pontes fixas são próteses que são colocadas num espaço dentro, onde o espaço foi extraído do dente, e são fixadas por elementos dentários presentes na boca. E aí se faz uma ponte, a ligação entre um dente e o outro. Tem os dentes, os pônticos, que são os dentes artificiais que vão ser colocados no rebordo e dentro. Só que o que acontece hoje em dia é que a fixa teve uma limitação em relação ao campo de atuação no sentido da introdução da implantodontia. Os custos hoje em relação à implantodontia e à prótese fixa são muito parecidos, muito semelhantes. Então, o que se faz hoje normalmente é a utilização da implantodontia nesses rebordos mesmo edêntulos, especialmente quando os dentes presentes na boca estão rígidos, porque aí senão a gente precisaria
está fazendo preparos e desgaste desses elementos dentários. Então, o que a gente tem de resumo de prótese fixa hoje, basicamente, a gente consegue com as unitárias. Ao passo que a gente também consegue, às vezes, fixas de muitos elementos, especialmente quando a gente não pode fazer a implantodontia, quer ser por alguma saúde específica debilitada do paciente, saúde geral, e aí tem várias doenças em relação à saúde que contraindicam a implantodontia, e aí o paciente também não deseja fazer uma prótese removível, e aí a gente então cai no campo da fixa realmente para fazer esses protocolos de prótese fixa em relação a ponte fixas, tá? Realmente, essas próteses hoje são feitas realmente quando a gente tem, de preferência, dentes que não sejam rígidos, desde que já tem um tratamento endodôntico que a gente vai interpolar um núcleo fundido ali para fazer essa ponte, e aí a gente consegue unir todos esses elementos que estão ausentes e os presentes que já estão um pouco mais destruídos ou que já tem algum tipo de tratamento, quer seja endodôntico, quer seja com núcleo, e a gente consegue englobar todos esses dentes e trazer uma função estética ao paciente adequada, tá? Mas a gente vai resumir, claro, em próteses fixas, mas principalmente nas restaurações indiretas unitárias, onde a gente realmente tem um campo de atuação grande, já que as resinas compostas, apesar de seu desenvolvimento evolutivo bastante significante, mas ainda a prótese fixa, em alguns casos, ou em grande maioria dos casos, onde há uma destruição dentária, é necessário, tá bom? E aí a gente termina esse primeiro episódio e desejando a vocês bons estudos em relação à fixa e que continue com a gente na nossa série Fixa em Foco. Tamo junto!